o G4. Vocês podem estar notando, apenas eu, o Márcio e o Fernando. Por enquanto, o Alexandre logo estará conosco. Mais uma semana de isolamento social, mais do que necessário. O governo tentando fazer o possível aí, mandando algumas medidas, projetos de lei, decretos em relação a meios para tentarmos sair dessa situação difícil que estamos passando. Mas é isso aí, pessoal. Muito bom dia, Márcio, Fernando e Alexandre. Como está essa semana, de mais uma semana de isolamento? Tá difícil. Tá difícil. Fala, galera, beleza? Márcio Hartz aqui, G4 na área. É difícil, né? Difícil pra gente que está acostumado a ter liberdade de ir e vir, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está consciente de que é absolutamente necessário fazer isso, porque a gente viu o que aconteceu nos outros países. Nós tivemos a sorte do vírus chegar aqui depois, então a gente consegue ter uma ideia do que aconteceu antes e tentar remediar de uma maneira mais efetiva isso. Agora é difícil mesmo, porque quem tem criança em casa sabe como é complicado e tem o homeschooling ainda, né, que são as crianças recebendo tarefa diariamente do colégio, e a gente tem que ter o nosso trabalho, dividir o nosso espaço e, ao mesmo tempo, ter que ter paciência para ajudá-los. É muito difícil, muito difícil. Eu estou tendo muita dificuldade, a minha esposa está tendo muita dificuldade, mas ela está mandando bem, ela está conseguindo ajudar muito bem nisso, e eu estou tentando manter a sanidade, porque é complicado, é E complicado. aí, Fernando, o que tu tem utilizado aí de métodos aí para poder passar por esse momento saudável, de uma forma Eu acho que a gente tem que estabelecer uma rotina. Bom dia a todo mundo aí. O pessoal já vem se manifestando, Santa Maria, Jaguari, não é? O pessoal do Tem uma interior galera aí, né? já fechando com a gente. Eu acho que, bom, mantendo sanidade é uma exigência que a gente já tinha lá fora, que a gente tinha tanta coisa para fazer junto, mas agora parece que a gente continua trabalhando igual ou até mais, né? Porque é uma nova rotina, a gente tem que se adaptar a ela. E eu tô tentando manter uma rotina, né? Tentando manter uma certa disciplina do que eu fazia antes, adaptando também nas aulas IAD, que é um mundo absolutamente diferente da aula ao vivo IAD para 80 alunos numa turma de previdenciário, por exemplo, né? E exercício, né? Acho que tem que reservar um espaço aí para fazer uma atividade, para fazer um alongamento, alguma coisa do ponto de vista físico aí para justamente manter essa sanidade e aproveitar esse tempo, acho que com a família também, de uma certa forma, é importante, né? Eu tinha muita dúvida sobre quanto tempo eu ia conseguir dar para minha recém-nascida, para a Betina, e agora, que até apareceu na nossa última live aí do G4, né? E agora está todo mundo me cobrando, os alunos, outros alunos da graduação, por que não aparece nas outras lives, só na live do G4? E eu falei, porque primeiro tinha que ser na live do G4, isso né? aí. A A ideia é Betinoca. que senão os tios aqui ficariam com ciúmes, né, Alexandre? Sem dúvida. Bom dia, pessoal. E aí, Alexandre, tu tem atordoado os vizinhos com trompete ou não tem praticado nesse momento? Eu não, Anderson, tenho tido dificuldade com a música instrumental, assim, eu tenho me dedicado mais a ouvir música e em alguns momentos confesso que ela não tem descido muito bem, porque às vezes a gente está um pouco embrulhado, né, nesse período e a questão do trabalho, eu acho que o Márcio falou, é muito importante, assim, realmente o profissional liberal que está em quarentena, ele está passando um sufoco danado, né, e eu tenho uma particularidade importante aqui em casa, porque a minha esposa é minha sócia, né, e é advogada também, e profissional liberal como eu, né, então nós estamos os dois, ela tem uma carteira que ela administra de clientes, eu tenho uma outra carteira que eu administro, então a nossa situação se confunde também com o cuidado das crianças, né. Eu confesso para vocês que nos últimos dias eu tenho pensado muito no meu bisavô que veio da Itália, né, eu tenho pensado muito nos meus ancestrais italianos, não os alemães, eu sou descendente alemão também, mas a gente sabe que a imigração alemã ela é um pouco diferente, não é tão presente
pelo menos para mim, como italiana, que é mais recente, né? Eu nasci em ambiente de colônia italiana em Caxias, né, Anderson? Assim como tu, né? Sim. Que também é descendente italiano. E eu fico pensando, eu gosto muito do tema da imigração, eu já li quase tudo sobre o assunto, principalmente a imigração italiana, mas a gente sabe que tem imigração judaica, a gente sabe que tem imigração, né, polonesa, própria alemã, húngara, enfim, que vieram da Europa para o Brasil. E eu fico pensando, porque eu já li muito nos livros que os meus ancestrais italianos e de todos os demais que hoje estão aqui, né, com sobrenome italiano, chegaram aqui com uma enxada na mão, desempregados, sem comida para comer e sem trabalho para trabalhar. E a gente sempre via isso, eu particularmente sempre via isso de uma forma muito romântica, né? E hoje a gente vê o quão difícil, né, essas questões de necessidade, isso que o Márcio referiu agora há pouco, né? Eu estou aqui tentando sobreviver, mas a gente sabe que, por outro lado, é justamente esse ímpeto de sobrevivência que transforma e que provoca as grandes revoluções. Então isso mantém a minha chama acesa aqui em casa, e eu estou com muita fé que vai dar tudo certo. Então, dou um bom dia a todos que estão nos acompanhando aí em todo o Brasil, com essas palavras iniciais aí. Show. Boa. É isso aí, muita positividade, muita energia. O G4 é isso aí, galera, oportunidade única. 4 docentes numa live, isso não existe. Como também não existe 4 docentes em um curso, numa sala de aula. G4, nesse ponto, nós temos orgulho de dizer, somos únicos no país em relação a isso, ninguém faz o que nós fazemos nesse momento, 4 numa live, 4 numa sala de aula. Então, aqueles que não nos conhecem, sejam bem-vindos à família G4, e hoje teremos sorteio, sim. Tem sorteio, não? Sim, teremos sorteio. Estamos em 60 já, né, Márcio? Na live, quando nós chegarmos a 100 pessoas... 76 já. Então, vamos marcar, gente, galera, 100 pessoas. Precisamos de 100 pessoas para ter o nosso primeiro sorteio. Fernando, qual é que é a regra do jogo hoje, antes de nós entrarmos no nosso assunto do dia? Boa. Depois tu escreve ali na nossa linha do tempo, ali, na timeline, a regra, marcar os 4 professores no Instagram, marcar o professor Anderson, o professor Rubinho, o professor Márcio, o professor Trequês, marcar o G4 também, não é? E fazer uma frase super bacana nos stories lá, a melhor frase, né, na compreensão aí do G4. Ou as melhores, né? As melhores, porque pode ter mais de um, né? Mas é para a primeira, né? Com 100, né? Com 100 é a primeira. Então, já a melhor frase já leva o primeiro sorteio com 100 na live, leva aí um curso do G4. Capriche, galera, então, capriche. Isso aí. Vamos lá. Assunto de hoje é auxílio emergencial do coronavírus, pessoal. O Instituto Fiscal Independente do Senado, ele estima que o auxílio emergencial ele vai beneficiar diretamente em torno de 30,5 milhões de brasileiros. Isso nada mais, nada menos do que 14% da nossa população, segundo os dados do IBGE. A estimativa é um gasto de aproximadamente 60 bilhões agora em 2020. Esse projeto, a PL 1066, ela não teve emendas, né? Porque inicialmente se tinha a ideia de que fossem incluídos alguns profissionais, algumas categorias profissionais, como taxista, pescadores, agricultores familiares e catadores. Mas o Senado resolveu não emendar esse projeto que veio da Câmara Federal, justamente para que não tivesse que retornar à Câmara. Então, por ser um projeto de urgência, foi aprovado com o texto da Câmara. Gurizes, qual é a primeira impressão dessa medida? Sem nós entrarmos no mérito nesse primeiro momento, depois nós vamos trabalhar ela bem direitinho. Alexandre, vamos fazer o inverso agora. Começa contigo. Qual é a tua primeira impressão a respeito dessa iniciativa do governo? A minha primeira impressão, Anderson, é política, tá? Eu estava abrindo aqui agora o projeto, né? E incrível nos votos nominais que estão sendo dados de forma virtual, porque o Congresso não está se reunindo, salvo a mesa diretora, né? Que eu acho que fica lá no Senado, na Câmara, enfim, todos votando sim, né? Eu acho que o Congresso nunca teve tão afinado num tema, né? E
E isso é bacana, né? Porque a gente tem visto uma mobilização, né? A gente tem tido alguns ruídos no Poder Executivo, que a gente espera que a partir de ontem isso possa melhorar. E eu entro aqui na questão técnica, eu não entro na questão ideológica e partidária, eu entro na questão técnica, mas pelo pronunciamento do presidente da República ontem, parece que ele passa a se filiar, né, ao que pensa o presidente do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Então a gente talvez tenha a partir daqui harmonia para novos projetos também, que são importantes e precisam ser urgentes. Desafios que se abrem desse PL aprovado ontem: a sanção presidencial e, de fato, a operacionalização do projeto. Não sei até que ponto né? Porque a oposição tem usado também, de certa forma, a urgência para pressionar o governo. Claro que o projeto foi aprovado segunda, ele já tinha que estar sancionado, ele já tinha que estar sendo operacionalizado, digamos assim, né? Então a gente precisa da urgência, né, para que isso aqui aconteça, tá? Acho que cabe um destaque, né, às alterações do próprio BPC em razão do critério da renda, né? E acho que cabe aqui sim uma análise bastante. Nós vamos ter que ter uma análise bastante criteriosa com relação aos requisitos, né? Até que ponto vai ser possível esses requisitos serem reconhecidos pelo poder público, ou até que ponto esse benefício vai se transformar num benefício com níveis elevados de litigiosidade. Se é que a gente pode falar em litigiosidade num benefício emergencial como esse, que se precisar do Poder Judiciário para sua concessão, provavelmente vai matar os seus principais e potenciais beneficiários, que são as pessoas que estão precisando com urgência da prestação. Então eu acho que ele surge como um grande desafio jurídico, sociológico, político, em todas as esferas, né? A gente precisa implementar com urgência isso aqui. Márcia. Quando eu estudei o projeto, eu fiquei assim salivando, sabe, assim, porque é um manancial aqui para a gente debater, até em termos acadêmicos e teóricos. Né? Em primeiro lugar, qual é a natureza jurídica desse benefício? Qual é a natureza? É previdenciário ou é assistencial? E por que eu estou falando isso? À primeira vista, todo mundo vai dizer, é assistencial. Aí eu digo, será? Ele está sendo destinado para segurados da Previdência? E, inclusive, a condição para o exercício do direito é ser trabalhador, seja formalizado por via do MEI, seja porque ele é contribuinte individual autônomo que paga a contribuição de 20 ou de 11, seja porque ele é um trabalhador informal que não está inscrito na Previdência porque não está pagando, mas ele, em tese, seria segurado pelo exercício da atividade. Pelo fato de exercer uma atividade, claro, ele não paga a contribuição, ele não tem os direitos previdenciários respeitados, ou pelo menos observados. Qual é a natureza jurídica? Que risco social é esse aqui? Alexandre também, que gosta muito desse tema, né? Que risco social é esse aqui? Para mim, um risco social que cubra alguma contingência, ou um risco social que se refira a alguma contingência do trabalhador, é sempre um risco social previdenciário. Eu sempre enxergo dessa forma, porque na Seguridade Social nós temos o risco social necessidade, que é assistencial, que também pode se enquadrar aqui, obviamente. Nós temos o risco social saúde, que aí é protegido pelo SUS ou pelos sistemas de saúde, e nós temos o risco social do trabalhador. Eu não sei se isso aqui não é previdenciário de fato, e eu estou falando isso porque isso aqui vai gerar uma consequência prática fundamental a ser deliberada, provavelmente ainda em regulamento. Quem é que paga esse benefício? Quem é que vai administrar? Se for o INSS o administrador e houver litigiosidade, que eu acredito que vai ter, Alexandre, litigiosidade, nós teremos litígio aqui, porque a aferição do critério econômico vai servir de base para a concessão desse benefício. E de cara também já digo assim, nessa introdução o seguinte: infelizmente, esse benefício não está sendo direcionado para os profissionais que ganhavam bem antes. Para os profissionais que tiveram renda de até 28 mil reais em 2018, ele já não vai ser devido. Quer dizer, para os profissionais que não... Em 19, o que importa é a renda dele de 18. Né?
Exatamente. Não pode, exatamente. O cara pode ter quebrado em 2019, ou o cara pode ter quebrado agora, porque tem gente que, por mais que tenha uma renda superior a essa definida aqui no critério econômico de meio salário mínimo por pessoa, até 3 salários mínimos de renda familiar, que é o critério do CadÚnico. É exatamente o critério de inscrição no CadÚnico. As pessoas que não se enquadram hoje no CadÚnico, mas teoricamente estão nessa condição de renda zero, porque tem gente que vive do que ganha 5 mil por mês, mas gasto 5, hoje está zero. Não vai ter direito ao benefício, porque no ano de 2018, quando declarou imposto de renda, estava acima do limite de isenção e pronto. Tinha mais de 2.400 de renda mensal, acabou. Não vai ter direito. Então, assim, é um benefício que não cobre a contingência do momento. Porque está se partindo do pressuposto de que quem ganha mais do que isso, ou quem ganhou mais de 28 mil em 2018, conseguiu poupar alguma coisa. E pode se manter com essa poupança. Não me parece razoável isso. Nós temos muitos colegas, inclusive advogados, numa situação de absoluta contingência, de absoluta necessidade, e que não vão estar amparados por isso aqui, muito provavelmente. Por outro lado, né, desculpe, só para finalizar, por outro lado, pessoas que não declararam renda, estavam numa situação melhor do que esses aqui, mas por não declararem renda, daqui a pouco se enquadram no conceito. Então, ainda vamos ver o regulamento. 105 já, Fernando, então já teremos o primeiro sorteio, agora a meta é 150, Fernando Rubim. Faça o teu início aí. Então, o primeiro sorteio já está garantido, vamos para o segundo. Primeiro sorteio, próximo sorteio, 150. Só para o pessoal que já estava dando mensagem no Instagram, só cuidado, tem que seguir os 4 professores, marcar os 4 professores nos stories e fazer um texto bacana lá para ter a condição de ser sorteado, tá bom? Muito bem. Benefício emergencial. Benefício emergencial. Primeira impressão que ele é uma terceira via entre o benefício previdenciário e o benefício assistencial, não é? É um plano C. Com relação eu fiquei muito curioso com duas situações. Primeira, que quem tem o ganho salário família, que também seria um benefício assistencial e é pago pelo governo, Bolsa Família, que é pago pelo governo e não seria dentro de uma lógica da Seguridade Social do benefício assistencial. Ele está protegido, mas ele vai ter que optar entre o Bolsa Família e o benefício, né? Por se optar pelo mais vantajoso, digamos assim, né? Mas está previsto essa situação. E uma outra situação, e aí a que eu tinha maior curiosidade ao estudar o projeto, né, o 1066, era porque eu vi assim, muitas declarações na mídia falando que esse projeto ele alterava a lei do LOAS, a 8742 de 93. E, na verdade, ela faz menção a essa alteração no artigo 1º. Quando ela começa a trabalhar com um benefício emergencial de R$600, aí já entra no outro artigo, que é o artigo 2º. Né? Então, me parece que o próprio projeto de lei ele faz uma diferenciação clara entre o benefício assistencial, o benefício também previdenciário, que seria, especialmente aqui no coronavírus, o auxílio-doença, que inclusive vai ser objeto da nossa live à meia-noite, né, a partir das 20h04, né, e ela cria essa terceira alternativa que, evidentemente, a gente vai esperar o regulamento pela própria legislação colocada, né, mas a minha impressão, meu primeiro entendimento ao ler a matéria é que é um benefício que, a princípio, vai ser regulamentado e pago pelo governo federal, e aí nós teríamos demandas judiciais, sim, concordo que nós vamos ter uma judicialização muito importante, porque a questão da miserabilidade do LOAS gera também esse debate, não é? E entre 1/4 do salário mínimo e meio salário mínimo, como a lei coloca que vai vigorar esse meio salário mínimo a partir do ano que vem, não é? O próprio projeto regulamenta essa situação, então nós vamos ter litigiosidade, a tendência natural que seria uma demanda na Justiça Federal contra, a princípio, me parece, a União Federal. Esse é o encaminhamento de debate para a gente fazer na sequência. E corram aí, então, vamos chegar aos 150 para tentar um novo sorteio. É isso? Isso. Agora vamos entrar no texto, gurizes. Vamos e aí lá. dividimos ele em algumas partes. A gente começa ali do início. Bom, a medida, então, ela pode durar
a princípio, ela tem início de 3 meses, mas o texto deixa muito claro que pode haver ampliação desse período. Então, eu acredito que o governo ele cria por ali ato do executivo. Isso, por ato do executivo. Então, ele cria ali um período com data de início e fim, com possibilidade de postergar isso pelo tempo que ele achar necessário. Ele pode ir postergando de mês em mês, como ele pode vir com uma medida postergando mais 3. Por exemplo, obviamente que nós queremos que tomara que fique só esses 3 aí, porque é sinal de que nós passamos por cima desse tsunami, né? Mas pode ser que o governo queira ampliar ele um pouquinho mais, tá? Bom, eu acho que a gente pode começar, Fernando, sobre essa questão da limitação. Tá? Ele limita, Fernando, a 2 membros da família o direito. Tá? Ele diz, olha, podemos receber esses R$600, mas aí desde que fique limitado a 2 membros. O que vocês acham, Fernando, conversando contigo, dessa limitação a um número de pessoas que possam receber, tendo em vista que uma família pode ser composta aí de 5, 6, 7, 8 pessoas? Bom, aí um critério que me parece que é um critério político do ponto de vista da estruturação do benefício, né? Algum limitador teria que ter, porque senão o valor do benefício, 1.200 já passa do salário mínimo, né? Que é o que daqui a pouco, que é o que é mais do que alguém que está ganhando benefício assistencial, seguramente que é um salário mínimo, até o benefício do auxílio-doença, especialmente entre os trabalhadores rurais, que a gente sabe que a maioria fica dentro do salário mínimo. Né? Então, algum critério tinha que se estabelecer, e aqui, Anderson, abre a porta para a gente debater, pelo menos minimamente, a questão do custeio, não é? A questão de onde vai sair esse benefício emergencial, porque a gente está vendo aí sendo cogitadas algumas alternativas, inclusive cancelamento de pagamento precatório, o que pode assustar muitos, inclusive nós, né, advogados. Então, a gente tem que saber também, vai pagar 600, vai pagar 1.000, a proposta originária era pagar 200, a gente tem que se lembrar disso também, do histórico desse benefício emergencial quando foi proposto lá pelo governo, né? Então, me parece que, de novo, houve uma composição bastante interessante dentro do Congresso Nacional em termos de organização desse benefício, e está de bom tamanho, inclusive para essa previsão da mulher tendo a condição ali, né, de tendo a responsabilidade familiar, ela receber um benefício dobrado, o parental receber ali o valor, então, de R$1.200, né? Isso até, sobre esse ponto, até a gente pode trazer mais adiante, sobre os aspectos. Ontem o Márcio, era o quê? 15 para as 11, Márcio, nós estávamos debatendo, né? Elencamos aí alguns pontos. Ontem nós fomos até 15 para as 11, guris, em G2, tá? G2, ontem 15 para as 11, debatendo alguns pontos inconstitucionais que nós podemos trazer eles depois, né? Mas vamos... vocês concordam com o Fernando, guris? Vocês acham que o governo acertou em limitar o número de pessoas? Olha só, primeiro eu queria registrar, como sempre, assim, eu sou muito chato com o texto, né, da lei, assim, eu sou muito apegado às palavras, né, e eu acho que o parágrafo 1º não limita a 2 pessoas. Eu acho que ele não traz essa limitação, eu acho que ele apenas está dizendo que até 2 pessoas tu mantém o Bolsa Família. Acima de 2 pessoas, tu pode escolher receber o benefício ou o Bolsa Família. Porque ele está permitindo, é uma regra de acumulação do benefício emergencial com o Bolsa Família. O Bolsa Família é pago por família, né? Ele não é pago por pessoa, né? É por unidade familiar, né? É por unidade familiar o Bolsa Família. Então, o parágrafo 1º, quando ele diz que fica limitado a 2 membros da mesma família o recebimento cumulativo do auxílio emergencial de que trata esse artigo e do Bolsa Família, admitida a substituição temporária do Bolsa Família pelo auxílio emergencial, se esse for mais vantajoso, na hipótese de ter um terceiro. Eu acho que ele não limita a 2 pessoas. Eu acho que ele não está limitando a 2 pessoas. Está limitando a 2 pessoas quando houver a acumulação com o Bolsa Família. É a minha interpretação desse artigo. Não acho que só 2 possam receber. Se a família tem 5 profissionais liberais que se enquadrem nos incisos do artigo 2º
do caput, que seja maior de 18, não tenha emprego formal, não seja titular de benefício previdenciário, renda mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, que no ano de 2018 não tenha ganho mais do que 28.559,70, ou que exerça atividade na condição de microempreendedor individual, contribuinte individual, pagando 11 ou 20, ou trabalhador informal, se enquadrar aqui, vai receber o auxílio. Só que se tiver mais de 2 e tiver ainda o Bolsa Família, ou tu recebe o Bolsa Família, ou tu recebe o auxílio emergencial. Márcio, diga. Deixa eu só te fazer um contraponto, porque ontem eu debati com a minha turma da graduação de Canoas, inicialmente, e uma das minhas alunas, ela trabalha no CRAS, é uma das responsáveis pelo CRAS lá, a organização do CadÚnico de Canoas, tá? E ela me garantiu que já recebeu informações do governo, foram passados já para o CRAS, que o Bolsa Família não vai ser acumulado com o benefício emergencial, que vai se optar pelo mais vantajoso mesmo para as duas pessoas. Então, eu fiquei nessa dúvida, eu propus essa tua redação, né? Exatamente, lendo o projeto, e propus esse debate, mas só por uma informação de dentro do CRAS, que vai organizar, porque precisa participar do cadastro único, né, para receber o benefício, ou pelo menos vai ser liberado com mais rapidez, e a informação interna que eles têm é essa, de não acumulação. Só uma contribuição antes de devolver a palavra para o Márcio e para o Anderson. Claro, o Márcio faz uma interpretação literal, né? A leitura do parágrafo, de fato, ele nos permite essa dupla interpretação, né? E pode ser um erro de redação, em razão da rapidez com que o projeto foi encaminhado, votado à distância, numa rotina nova do Congresso, ou não, né? Mas se a gente pensar com carinho e aplicar um segundo método interpretativo, aqui a gente vem discutir essas questões muitas vezes na hora de interpretar, né? E no nosso curso, inclusive, sobre reforma da Previdência, né? Aqueles que já tiveram oportunidade de assistir, acompanharam que a gente discute muito a intenção do legislador, né? Mas se a gente for aplicar aqui uma interpretação sistemática, né, vamos analisar o que o Márcio falou do ponto de vista literal, do ponto de vista sistemático, do objetivo desse benefício, do contexto social que se vive. Não me parece que estaria muito desacertada a visão do Márcio, né? Porque, vamos pensar com carinho, o benefício já é um benefício que corresponde à metade do salário mínimo. Né? Não é um grande benefício, né? Não é uma prestação que cumpre, né, digamos assim, aquele princípio que diz que nenhum trabalhador recebe menos que o salário mínimo. Já é um benefício em valor menor, e nesse sentido ele já vai, digamos assim, já uma diferenciação bem importante com todo o histórico de proteção, de prestação continuada assistencial e previdenciária. Me parece, do ponto de vista do contexto todo, muito viável que talvez a melhor interpretação seja que todos os integrantes da família que cumpram com aquele requisito anterior passem a receber o benefício e que a limitação se dê só naquelas duas hipóteses ali que o Márcio está referindo, ali da questão daquela única hipótese da acumulação do Bolsa Família, né? Lógico, vai depender muito do que o governo pensa a respeito, agora, né, com a sanção presidencial e tudo mais, mas me parece interessante a interpretação que o Márcio traz, partindo de uma interpretação literal que é clara. Eu acho que do ponto de vista literal o Márcio está correto. Para mim, o parágrafo 1º aqui, ele não coloca a limitação, mas nós sabemos que nessas situações a gente tem que avaliar sobre outros olhares também, né? Então eu acho que a gente levanta aqui uma tese bem interessante. Vai dar processo judicial. Olha só, vai dar processo. Eu insisto aqui com o seguinte, ó. Fica limitado a 2 membros da mesma família o recebimento conjunto com o Bolsa Família. Ele fica limitado. Para mim está muito claro isso. E outra coisa, o parágrafo 6, por mais que obviamente a orientação do CRAS, daqui a pouco, não sei se foi bem compreendida a orientação, se foi bem passada essa orientação, a gente também precisa ver isso, né, Fernando, para checar, para fazer essa checagem de informação, mas até o parágrafo 6º desse artigo 2º, ele nos traz aí já uma interpretação mais sistemática, né, dentro do mesmo corpo normativo, que não serão incluídos no cálculo de renda familiar para efeito desse artigo o Bolsa Família. O Bolsa Família nem integra o conceito de renda familiar.
Nem integra o conceito de renda familiar, ou seja, eu acho que ele está sendo protegido aqui, sabe? Bom, A não ser que Marcelo, tenha mais de 2. já como tu entrou entrou ali na questão da renda, né? A renda familiar, e aí a ideia que traz a lei, né? A renda familiar é a soma de rendimentos brutos auferidos por todos os membros da unidade nuclear. E aqui, Alexandre, depois tu pode falar ali como é que é feita essa distinção aí do que é uma unidade nuclear, se dentro de uma mesma casa nós Isso é um podemos conceito ter legal. várias unidades nucleares, né? Composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar. Qual é o parágrafo, Anderson, que tu está lendo? Esse é o parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Isso, Tá. parágrafo 5º. Perfeito. Né? Todos os moradores em um mesmo domicílio. Quer dizer, nós podemos, na composição da renda, podemos ter dentro de uma mesma casa vários núcleos familiares? Parece que sim, né? Com certeza. A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da unidade nuclear, composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. Por exemplo, assim, ó, uma casa, tá, onde moram duas famílias. Duas famílias moram numa mesma casa. Duas irmãs. Genro e o sogro. Situação muito comum. Extremamente comum. Duas irmãs com seus maridos e as crianças, né? Nesse caso, nós dividiríamos aí em duas famílias? Eu acho. Desculpe. Me parece que sim, né? Eu acho que o liame aqui não é só conceitual de família, mas o liame é econômico na configuração dessa unidade familiar, tá? Tem que haver contribuição mútua para a manutenção de todos. Ou seja, quem contribui para a manutenção do todo e também é contribuído pelo todo, integra esse núcleo familiar. Esse é um conceito que está lá na Lei 10.836, que é a Lei do Bolsa Família, no artigo 2º, parágrafo 1º, 1. Exatamente o mesmo conceito que está lá na lei que trabalhou, que trata do benefício de Bolsa Família. É o mesmo conceito de família. Então, se tem mais de 2, 3 pessoas morando sob o mesmo teto, se elas não contribuem uma para as outras, já não entra na unidade familiar. Podem ser só colegas de quarto, entende? Pode ser só e aí seriam duas famílias, Márcio. Seriam 2 famílias, 3 famílias, 4 famílias. A questão toda é a interdependência econômica entre elas. Acho então, que nós poderíamos ali, numa mesma residência, nós temos duas famílias, tá? Numa mesma residência, duas famílias compostas, por exemplo, de pai e mãe, 2 filhos, pai e mãe, 2 filhos, e nós temos 4 pagamentos emergenciais ali, porque as rendas serão auferidas de forma separadamente. É esse o entendimento? Exato, exatamente. Mas se vingar a tese se pensarmos da forma como o Márcio está interpretando, não haveria limitação, né? Eu não vejo limitação. São 2 limitações que o parágrafo 1º que o Fernando trouxe tratam. A primeira é mais de 2 numa família, entendo que não tem nenhum problema. A questão outra com o Bolsa Família pode, até 2 pode. Para mim, até 2 com Bolsa Família pode, sem Bolsa Família, tirando Bolsa Família, quantos forem necessários. Quantos estiverem naquela situação. Beleza. Vamos avançando. Bom, conceito de renda familiar, ok. Agora, renda per capita lá. A renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e a total de indivíduos da família. Porque depois, quando for trabalhar lá a questão da renda per capita, na questão do LOAS ali... Pega a renda total, né? Isso aí, a renda total. Divide, bom, aí, e divide. Gurizes, assim, ó, vamos aos requisitos, então, tá? 1. Ser maior de 18 anos de idade. Tá? Ontem eu conversava, Fernando e Alexandre, com o Márcio em relação a isso. O maior de 16, menor de 18 anos fica fora aí dessa questão. Vocês acham que está correto o maior de 16, menor de 18 fica fora ou não? Eu acho que o governo vai vir, tá? Eu acho que o governo deve vir nos próximos dias com outros programas. Tá? Eu acho que o governo deve vir com um programa
que atenda justamente a clientela que o Márcio fez referência aqui no início da live, né, que são pessoas que não se enquadram nessa condição, né, e que tenham rendimentos no ano anterior maior do que o exigido aqui pela legislação, e acho sim que deve vir algum programa para proteção de pessoas menores de 18 anos, não sei, eu acredito que nós não vamos nos limitar a esse programa aqui, eu acho que esse é um primeiro programa que foi encaminhado. Então, existem alguns critérios, eu acho que está razoável, Fernando, alguma? Eu acho que já poderia ter essa definição dos 16 anos, não é? Já que é um híbrido de benefício previdenciário assistencial, em que a própria inscrição do segurado aí como facultativo também a partir dos 16 anos é da Previdência, de novo, é uma opção política aí do projeto, né? É uma situação de opção política que a gente pode ficar debatendo o dia inteiro os critérios, a forma de colocação, né? Mas me parece um pouco injusto, mas também não é algo que a gente vai poder, me parece essa talvez a resposta mais importante, não me parece que é algo que a gente possa debater judicialmente, né? Sendo o critério legal estabelecido para o benefício emergencial. Agora, se vai surgir realmente uma outra circunstância, não é? De contemplar essas pessoas com essa idade de 16 anos, aí é uma coisa para o futuro que fica muito subjetiva, né? Eu me lembro aí, Trequias, quando fala nessa questão do futuro, que quando aprovaram a reforma da Previdência, disseram que logo na sequência havia reforma tributária, que havia reforma administrativa, que havia um monte de reforma. Esse negócio de vir no futuro é uma coisa que é absolutamente... ficar absolutamente muitas vezes no achismo nosso, né? E, Anderson, só para organizar a pauta ali, depois tem das perguntas aqui que eu estava separando, a pergunta da Francisca, acho bastante relevante, essa da quem está guardando decisão no INSS de benefícios, né, de incapacidade, de aposentadoria, se vai poder solicitar o benefício emergencial, né? Só uma questão aqui com relação aos 18 anos, né? O Anderson pergunta se a gente acha correto ou não. Acho que isso, eu não acho que seja essa a melhor forma de colocar, porque correto, talvez eu acho que não. Acho que tinha que ter o menor de 16, mas isso não significa que seja inconstitucional, né? Eu vejo que está preocupado aqui, na verdade, o legislador, me parece, com quem sustenta efetivamente a família e dentro da realidade que nós temos, né? Um menor de 16 anos não emancipado não pode ter o dever de sustentar a família. Não pode ter o dever de sustentar a família. O menor de 18, desculpe, não emancipado, não pode ter o dever de sustentar uma família. Mas isso pode acontecer na prática, dentro da pergunta da Juliana Pila aqui, que fez para nós, que tem um menor aprendiz que sustenta a família e tem carteira assinada. Neste caso, o menor aprendiz que tem a renda própria com 16 anos, me parece que ele está dentro do conceito de emancipação do Código Civil. E aí eu acho que tudo aquilo que vale para maiores de 18 anos, vale para emancipados. Tem que aproveitar o conceito, né? Assim como lá no direito previdenciário, no nosso direito previdenciário, perde a condição de dependente o filho emancipado, antes dos 18, obviamente para emancipação, acho que aqui ele deveria integrar também o rol de protegidos por estar emancipado. Mas não sendo emancipado, sendo um mero componente assim de renda total da família, mas que não seja essencial para o sustento da família, eu não sei, eu acho que está bem 18 anos, eu não vejo inconstitucionalidade. Poderia se colocar atento ao que a legislação previdenciária prevê 16 anos? Poderia, porque isso foi alterado em 98, né? A redação da emenda 20 trouxe a figura do 16 anos como condição mínima para ser segurado da Previdência, né? Então, agora, a realidade vai nos mostrar que tem muita gente de 16, 17 anos sustentando família. Vai nos mostrar. E talvez aí vá surgir uma litigiosidade. Pode ser. Eu não vejo inconstitucionalidade aqui. Nesse ponto que o Fernando trouxe, que é importante, tá? Requisitos para ter o benefício ainda, tá? Então, não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família. Olha aí, ó. Bolsa Família acumulado. Isso, Bolsa Família acumula.
Está escrito no inciso 3º, não Não, tem mas peraí, dúvida nenhuma. eu acredito, talvez, pode haver uma interpretação que significa que não está falando do requisito para concessão, não para acumulação. Sim. Então, tu não vai receber se tu estiver recebendo assistencial, previdenciário ou seguro-desemprego, exceto Bolsa Família. Tu pode estar recebendo Bolsa Família e vai receber isso aqui. Eu vejo Não, isso significa... Não, tudo bem, mas eu estou dizendo que pode se colocar como requisito de concessão. Olha, o fato de estar recebendo Bolsa Família, tu pode ganhar o benefício emergencial, mas na hora de implementar, tu suspende o de menor valor. Não é incompatível isso que eu quis dizer. Sim. Fernando, nesse caso, então, acho que tu pode trazer a pergunta da colega, uma demanda judicial, Guris, que está se discutindo, por exemplo, o deferimento aí de um auxílio-doença. Não há concessão nesse... Não, mas isso tá no projeto, né? Isso está no projeto que enquanto se aguarda... Que quando se aguarda o auxílio-doença e também se aguarda o benefício assistencial. Enquanto se aguarda a realização de perícia ou análise da questão da socioeconômica, que possa ser liberado o benefício emergencial. O que, para mim, reforça o conceito de que o benefício emergencial não é um benefício previdenciário e tampouco é um benefício assistencial. E reforça que ele está numa situação, assim, numa terceira linha, né? Mas há previsão ali, Francisca, no projeto, se os meninos puderem confirmar qual o artigo ali que reforça isso, não sei se é o artigo 3º do projeto, eu estou sem o projeto aqui agora aberto, mas há uma previsão de liberação do benefício emergencial enquanto o INSS não resolve a concessão desses benefícios previdenciários e assistenciais. O que diz o artigo 3º, Fernando? Isso. Terceiro. Eu acho que é o 4º do auxílio-doença. Eu queria falar do auxílio-doença, né? Do LOAS primeiro. Do LOAS primeiro e depois do auxílio-doença. Né? Fica o INSS autorizado a antecipar o valor mencionado no artigo 2º, que é os R$600, para requerentes de benefício de prestação continuada durante o período de 3 meses, a contar da publicação dessa lei, ou até a aplicação pela INSS do instrumento de avaliação da pessoa com deficiência, o que ocorrer primeiro. Seria o artigo 3º. E o artigo 4º, fica o INSS autorizado a antecipar um salário mínimo mensal para os requerentes do benefício de auxílio-doença, que trata o artigo 59, durante o período de 3 meses, a contar da publicação da lei, ou até a realização da perícia médica federal, o que ocorrer primeiro. O governo antecipa, então. Pessoal... Antecipa e depois compensa. E se não conceder? Eu fiquei... Bom, se não conceder, aí é que tá. Eu acho que aqui tem uma questão... tem uma questão interessante. Eu acho que o Márcio trouxe uma questão no início importante, né? Ele tem uma natureza estranha, esse benefício. Porque talvez o que prenda ele a questão previdenciária é que ele parte de algumas qualidades filiativas, né? Veja uma pergunta que a Rogéria faz ali para nós, né? Ela diz assim, não, mas eu tenho um caso de um MEI, mas ele está inadimplente. Ele vai ter direito ao benefício? Porque me parece que o critério da contrapartida aqui não é o mais importante. O governo ele parte de algumas categorias filiativas para enquadrar o direito num benefício que tem natureza eminentemente assistencial. Mas ele parte de naturezas filiativas, ele exige o microempreendedor, o contribuinte individual, e isso vai dar uma polêmica danada, porque essa condição filiativa ela precisa estar com status ok, ela pode estar com status não ok, vai se exigir, né, como é o caso dela ali, está com o pagamento em dia, me parece que não tem como exigir o pagamento em dia. Né? A condição de microempreendedor é porque parte de algumas condições filiativas justamente porque é o objeto principal da proteção do benefício assistencial, que está sendo trazido aqui. Agora eu queria trazer uma provocação para vocês. Nessa questão específica do governo antecipar, através desse benefício, uma prestação de auxílio-doença ou até de BPC, significa que todos aqueles pedidos de auxílio-doença e de benefício de prestação continuada que eu tenho hoje, no momento, aguardando no escritório, eu poderia, via mandado de segurança, implementar esse benefício? Por força do artigo aqui que determina a urgência, inclusive, na antecipação? Mas ali a urgência, eu faço só uma colocação preliminar ainda, a urgência não é do requerimento administrativo? Sim,
Vamos supor que toda tu aquela não, que carteira... tu não tem a negativa administrativa, é isso que eu estou dizendo, né? Eu tô aguardando. Não são as tuas ações judiciais, só para fazer essa diferenciação. Não é Digamos que eu tenha isso, perfeito. Digamos que eu tenha no escritório uma carteira com modesta, né? Eu sei que tem colegas que atuam com muita força nesses benefícios. Supor que eu tenho uma carteira com 25, 30 BPCs e auxílio-doenças que estão aguardando perícia, que estão nessa situação toda difícil do coronavírus, processos estão parados, a gente não conseguiu mais sequer saber bem o andamento desses processos, mas o status dele é pendente, ele está em análise. Quer dizer que eu poderia, via mandado de segurança, invocando o artigo que foi agora trazido pelo projeto de lei, então, que vai agregar aqui a Lei 8742, eu poderia, inclusive, postulando uma tutela de urgência, e via judicial, porque, enfim, não se define um prazo. O prazo seria os 30 dias, né? Já que não se define um prazo, eu partiria do prazo, talvez, de 30 dias, que talvez contados do início de vigência aqui dessa determinação, mas 30 dias porque a lei do processo administrativo federal dá 30 dias para a administração. Eu já estaria legitimado a cobrar a concessão imediata desse benefício? O que vocês acham? Porque a administração não vai implementar isso, ou vocês acham que vai? É isso que está dizendo ali, né, Alexandre? Desde que tu tenha um atestado médico, né, a apresentação de atestado médico, cujos requisitos sejam atendidos na forma do regulamento disso, porque também tem isso, né? Aí é o problema. E olha a pergunta da Mariana, como vem a calhar, né? Se o segurado estiver esperando o auxílio PBC e ultrapassar os ganhos de 2018. Quer dizer, ele acho que é tranquilo. Acho que é tranquilo, porque esse benefício do auxílio-doença aqui, a antecipação, não tem nada a ver com o emergencial. Não é o emergencial. São diferentes, são benefícios diferentes, tanto que um está guardando um auxílio-doença que pode ser um auxílio-doença acima de salário mínimo. Isso. Só que ele vai receber salário mínimo. Nós temos 4 situações aí, tá? Nós temos a primeira situação do PL, que fala sobre o LOAS, o requisito de cota. Nós temos o auxílio emergencial, e aí tem que preencher os requisitos. Nós temos a possibilidade de antecipação do PBC, e nós temos a possibilidade de antecipação do auxílio-doença. Esses dois, sem nenhuma relação com o auxílio emergencial. Não, nenhuma. Então, nós temos aí, Mariana, uma antecipação de um auxílio-doença, por exemplo, de R$3.000. Ele vai receber um salário mínimo agora, e a discussão dos 2.000 vai ficar lá para frente. Quando concedido, se concedido for. Se não for concedido, é irrepetível, porque aí é assistencial. Não tem como cobrar, não. Pessoal, e eu faço uma leitura também dessa questão, Anderson, específica aqui da concessão do benefício, né, emergencial, no caso está aguardando o auxílio-doença. Me parece que nesse ponto específico, e também o BPC, né, é uma resposta do governo de que não haverá perícia indireta no INSS. Né? Certamente, essa determinação de antecipação de um benefício inonimado pela impossibilidade da realização da perícia médica, ela se dá como medida substitutiva à medida inicialmente prometida naquela resolução de 2 semanas atrás, o que talvez possa ter acontecido até por uma impossibilidade de viabilizar a perícia indireta por questões relacionadas ao Conselho de Medicina, que já tem parecer contrário à perícia indireta há muitos anos e não concorda com a realização de perícias indiretas, sem a presença da pessoa que está sendo analisada. Talvez aqui a gente tenha, na verdade, uma resposta do governo no sentido de que, perícia indireta vocês vão ficar aguardando, ela não vai ser implementada. Mas aqueles que estão aguardando a realização da perícia presencial, enquanto ela não ocorrer, nós vamos conceder uma prestação assistencialista até antecipada. Não sei se vocês concordam com essa interpretação. Eu posso falar que, então, agora é o seguinte, eu acho que justamente esse projeto ele está quase que regulamentando uma perícia indireta, Alexandre, porque no artigo 4º, inciso 2º, uma das condições para antecipação de salário mínimo no auxílio-doença é justamente a apresentação de atestado médico. Perfeito. Cujos requisitos de forma e forma de análise serão estabelecidos em ato conjunto da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho e do Instituto Nacional de Seguro Social. Então, ou seja,
eles vão definir, tem que regulamentar isso, como é que esse laudo médico, esse atestado médico vai chegar. Me parece que é muito relacionado à perícia indireta. Prova Justamente documental. pela inviabilidade de fazer técnica ou fática de fazer perícia presencial. Então, eu acho que ele já é uma sinalização de como regulamentar essa perícia indireta. Eu vejo dessa forma. Porque Márcio, ele fala em um dos requisitos é esse, né? Diga. Então, a gente poderia dizer, eu já te passo a palavra, Fernando, a gente poderia dizer que o G4 antecipa, em primeira mão, que o projeto de lei que nós estamos analisando hoje, que vai instituir, né, o benefício emergencial do coronavírus, dentre outras mudanças, ele está regulamentando a tão esperada perícia médica indireta. Eu não tenho dúvida disso. Pelo menos para essa finalidade, sim. Pelo menos para fins de antecipação de um salário mínimo, sim. Porque me parece que ainda não vai além, não vai permitir para a concessão do benefício integral, ele não tá regulamentando isso, mas para a antecipação ele é um início de regulamentação. Sim, porque mesmo para antecipação serão avaliados os requisitos. Tem que ter uma fumaça de bom direito. Tem que ter, e essa fumaça certamente vai ser avaliada por um perito médico. Acho que dificilmente a Previdência Social conseguiria bancar uma análise de antecipação com um servidor analista ou técnico administrativo, né? Olha, a primeira, salvo o melhor juízo, estamos sendo a primeira entidade a abordar o assunto sobre esse prisma, né? Eu não tenho dúvida que a perícia indireta está sendo regulamentada sim. Mas tu entende, Alexandre, retomando o início da tua fala, que aí para a concessão do benefício previdenciário assistencial em si, na via administrativa, aí vai ser feita pela perícia tradicional, pela perícia direta, digamos assim? É essa distinção que você está tentando fazer, construir? Não, eu acredito que vão ser elaborados alguns requisitos, né, que a Previdência conseguiu dar uma entortada, digamos assim, nessas regulamentações. Se vocês observarem, uma simples consulta na internet, a gente verifica. Eu participei de alguns debates, enquanto presidente aqui da Comissão do Rio Grande do Sul de Previdência da OAB, né, essa questão da perícia sem a presença do analisado, do paciente, do periciado, né, ela é uma questão tensa, e o Conselho de Medicina tem um posicionamento contrário há muito tempo já, e a Associação Nacional dos Peritos Médicos também. Claro, é uma situação de emergência, há uma colaboração, né, vejam como o projeto foi aprovado de forma rápida, né, mas eu acho que, obviamente, que isso vai passar necessariamente pela avaliação sempre do perito médico, que hoje é uma carreira autônoma, não tem mais relação com o INSS. A perícia médica federal não tem mais relação nenhuma com o INSS. Ela é uma carreira independente e autônoma. Vai passar por ela e vai ter requisitos, ou seja, muitas antecipações serão indeferidas, talvez a maioria. Não sabemos. Sim. Mas a gente está concretizando uma perícia médica indireta e me parece não que é aquela. Não tem dúvida. O Márcio, acho que conseguiu inclinar o meu pensamento inicial e direcionar ele para onde ele deveria ser direcionado. Eu, num primeiro momento, contrapus isso à perícia, mas me parece que não, né? Essa é a perícia médica indireta. Sim. Com algumas alterações em face do contexto político, né? Gurizes, Márcio, quantos faltam para 150? Faltam 5. Vamos lá, galera. Mais 5 para 150 antes que termine, para nós termos o segundo mais um sorteio. Vamos lá. Vamos fazer um sorteio. 149, falta um. Olha lá, ó. Bora. Ó, 149. Se entrar mais um aí, a gente já faz uma. A Eli pergunta: diarista que contribui terá direito a esse auxílio? Fechou 150. Fechou. Sensacional. Vamos lá, galera. Fernando, antes, qual é a regra, Fernando? A regra do sorteio? A regra do sorteio tem que colocar lá. Tem que colocar de novo. O nome dos 4 professores, mais o arroba G4 atualização, e fazer uma frase top aí do nosso café da manhã com o G4 nos stories do Instagram. Beleza. Fernando, eu te interrompi. A pergunta da Eli ali, só porque é bem objetiva. A diarista que contribui terá direito a esse auxílio? O fato de estar contribuindo não impede o auxílio, gente. É justamente uma das condições. É uma das condições para o auxílio. Pode ser, um dos tipos de trabalhadores amparados pelo auxílio. Lembrando que esse auxílio é para trabalhador. Não é exclusiva, claro que não. Mas tem que ser trabalhador para estar no auxílio, viu?
tem que ser trabalhador. Contribuinte ou não, mas tem que ser trabalhador. Ele parte das qualidades de filiação da Previdência. Ele exige exatamente. a filiação. E quando não necessariamente a inscrição. Ele exige filiação, mas não exige inscrição necessariamente. Que é o exercício de uma atividade laboral. Exatamente. Então, aquele conceito clássico de segurado obrigatório. Se a diarista contribui, ela é uma contribuinte individual literalmente autônoma, do inciso G, do artigo 11, inciso 5º, da 8213. É o autônomo clássico. Tá? Então a gente já responde a Tairusca aqui. E aquele trabalhador informal que não contribui para o INSS tem direito? Esse que não contribui, sim, porque ele está na letra C do inciso 6º do artigo 2º desse projeto aqui, do 1066. Então ele está ali. Está ali. Então, contribuindo ou não, ele tem que provar que trabalha e que está na condição de renda. Ele tem que provar que trabalha e está na condição de renda. Se ele se ele tiver no CAD único, é automático isso. Porque o critério do CAD único é o mesmo estabelecido aqui. Renda mensal por pessoa da família de até meio salário mínimo e renda total familiar de até 3 salários mínimos. Se não tiver inscrito no CAD único, não inviabiliza porque ele pode provar essa condição. Então é isso. Por autodeclaração ainda, né, Márcio? A lei fala por autodeclaração. É bem interessante. Eu acho que o governo, nesse momento, ele acerta porque ele tenta criar um sistema que não fique muito burocrático e dificultando a prova. Anderson, a pergunta da Mariana Flores Nunes, aqui, né, da nossa querida aluna da pós da primeira edição, ela pergunta, vai ter que comprovar o exercício da atividade? Pode ser que sim, porque se não tiver contribuindo como autônomo e for um trabalhador informal, vai ter que provar que trabalha. E vai ter que provar o critério de atividade. Vai ter que provar a atividade. Eu não vejo como. Ali a Juliana Pila e o estagiário. Bom, o estagiário não é trabalhador, não é considerado trabalhador. Né? É facultativo e ele não é trabalhador. Não é considerado trabalho, não é considerado remuneração por trabalho. Né? Nem os teus, Márcio. Nem os meus, muito menos os meus. A diferença do estagiário é o auxílio, não é remuneração. Exatamente, né? Exatamente. Eu também concordo que não poderia estagiário aqui. Mas eu acho que tem algumas questões para avançar, Anderson, me permite entrar na tua pauta, que eu acho assim, ó, a grande dúvida do momento. Era essa a pergunta que eu ia te fazer. A grande dúvida do momento. Onde encaminhar esse negócio? De quem eu exijo esse benefício? Isso aí. Como fazer o encaminhamento? Quem é o responsável? Não está escrito. Não está escrito aqui. Aqui está falando apenas que ele será... Olha só que interessante o parágrafo 8º do inciso 2º. Esse auxílio será operacionalizado. Aí o Alexandre vai ao regozijo completo, né? O auxílio emergencial será operacionalizado e pago por instituições financeiras públicas federais. Operacionalizado. O que significa ser operacionalizado? Hoje eu fico pensando, o LOAS é operacionalizado pela INSS e pago pela INSS. Esse auxílio emergencial vai ser operacionalizado e pago pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil. O que significa ser operacionalizado? E esses bancos, eles estarão sendo alimentados por informações e dados constantes de órgãos públicos. O CAD único, por exemplo, como o CRAS, né, que é o órgão responsável pelo CAD único. Então, assim, e aí o Fernando pira, né? Se for assim, operacionalizado e for as instituições financeiras fizerem esse filtro, nós teremos um problema de competência muito interessante. Se eu fizer o pedido na Caixa Econômica, eu levo para a Justiça Federal. Se eu fizer o pedido no Banco do Brasil, eu levo para a Justiça Comum Estadual. Olha, se eu tiver que judicializar, né? Olha só, eu acho que na regulamentação virá isso de uma maneira mais clara, né? Com certeza. Eu acredito que sim. Por isso que a minha sugestão no início, lá minha primeira fala, foi de num primeiro momento, acreditar que possa ser União Federal no polo passivo, né? Mas aí tem que ver se o polo passivo tem a ver com quem vai receber o requerimento. O polo passivo é quem vai fazer a análise. Ele operacionaliza, mas em nome de alguém. Isso que mas essa discussão já teve no LOAS, lá no início, quando a LOAS veio, de quem era o órgão competente, quem era o legitimado passivo para ação do benefício de prestação continuada. Muitas e muitas vezes o INSS dizia que ele não era legitimado, porque ele era um mero pagador do benefício. Galera... Ele era o mero gerenciador do benefício, porque era do orçamento da União isso.
Ó, galera, esse assunto tá tão bom, cara. Mas não Tão vai bom. sair do dinheiro, mas não vai sair do dinheiro da Caixa, nem do Banco do Brasil, nem da. Ó, Ele vai operacionalizar, nem da lotérica. Sim, vai ser só pago por eles, né? Essa é meu. Esse Assim, assunto é tão legal, galera. mas o regulamento vai desenvolver alguma coisa a mais, sem dúvida. Mais de uma hora respondendo perguntas, né? vamos Apenas responder um pouco. vamos trazer as últimas, tá? Aqui, ó. Quem declara imposto de renda, eu vou botar na tela aqui, ó. Peraí, ó. Quem declara imposto de renda como dependente, a análise de renda será junto com a do titular ou não? A pessoa é dependente nesse momento aí de declarações de imposto de renda. Será que vai ser feita uma análise conjunta ou não? Não. Ela é dependente. Ela é dependente, ela está dentro do requisito. Mas para renda familiar, sim. Sim. Renda familiar. Não, para aquele requisito do imposto de renda de 2018, talvez essa seja a dúvida dela. Duas coisas diferentes. Essa é uma situação resolvida. A outra, a renda familiar... Aliás, nesse sentido, vale até uma estratégia, um estratagema antecipado aqui, em primeira mão pelo G4. Se tem dois no grupo familiar que são autônomos, mas um dependente do outro, e um deles tinha uma renda boa, não é esse que vai requerer o benefício, é o outro, né? Uhum. Por mais que os dois estejam zerados agora, mas um deles teve renda acima de 28.500 e tanto lá em 2018, o outro não teve nada, bom, é esse que não teve nada que vai ter que pedir o benefício. Olha essa aqui. O outro não vai ganhar. Olha essa da Gessilene, ó. Então, quem não é filiado, nunca contribuiu, mas comprovou que trabalha de forma automática aqui, ou na forma informal, autônoma, terá direito ao auxílio? Se entrar no critério econômico, sim. E se provar que trabalha, sim. Porque, na verdade, é um filiado da Previdência. Só não fez inscrição em época própria. Exatamente. Galerinha, 160 pessoas. Olha, se chegasse a 200, hein, a gente sorteava mais 2, eu acho. Será? Então vamos mais um pouquinho, vamos ver se a galera se empolga, Marcos. Vamos responder umas perguntas. Só antes de responder as perguntas, cara, eu acho que tem um artigo interessante aqui para quem... Não pode tratar, traz para nós. Para quem trabalha com empresa... Artigo 5º? Exatamente, para quem trabalha com empresa... Esse eu não entendi. A empresa vai poder se ressarcir, né, porque ela vai adiantar os primeiros 15 dias do afastamento. Ela sempre adianta os primeiros 15 dias do afastamento do auxílio-doença, correto? Isso aí é regra geral. Se esses 15 dias de afastamento forem em função de ter contraído o coronavírus, seja acidentário ou não, não importa a natureza aqui, de ter contraído pelo trabalho ou não, esses 15 dias, em função da pandemia, serão suportados também pelo INSS. Também serão suportados pelo INSS e o empregador poderá se ressarcir até o limite do teto, claro, se ele tinha um salário, porque o salário integral é devido nos primeiros 15 dias. Se ele ganha 10 mil por mês, o empregador paga o proporcional a 10 mil por mês daqueles 15 dias. Até o limite do teto da Previdência, ele vai poder se ressarcir desses 15 dias pagos se a CID do afastamento for pelo coronavírus. É interessante isso para quem trabalha com empresa, para informar bem as empresas disso, porque elas vão também ter uma espécie de prestação aqui, de uma contraprestação do INSS pelo fato de estarem perdendo mão de obra e terem que continuar pagando. E esse vai ser o nosso assunto da nossa live de amanhã, Márcio, às 20h04. Vamos falar sobre isso, vamos trazer novamente discussão esse artigo amanhã à noite. Anderson, a gente até teve uma discussão, um debate, ele e tu, principalmente, né? O outro G2. A gente faz G2, G3, às vezes G1, né? Para não polemizar muito, a gente faz o G1, cada um debate contigo, para não explodir aí o debate ao todo tempo. Mas ali uma questão que me parece interessante nesse ressarcimento da empresa, pela redação do artigo 5º, é que ele não limita a questão do coronavírus a ser uma doença decorrente do trabalho, do próprio ambiente de trabalho, né? Então, é uma dimensão, aí, Márcio, uma dimensão maior, né? Porque no primeiro momento eu entendi, uma leitura rápida, né? Eu achei, poxa, eles estão fazendo isso para ressarcir as empresas que tiveram um problema, como, por exemplo, em hospitais. Vocês viram ali a notícia de ontem do Albert Einstein e de outros hospitais, a quantidade de médicos
afastados, 450 afastamentos, não é uma coisa absurda. Aí com o nexo causal caracterizado. Mas não é limitado a essas empresas que têm risco por coronavírus, né? A amplitude desse artigo 5º é realmente muito grande. É para qualquer afastamento por coronavírus, seja contraído em família, seja contraído pelo trabalho. Achei bem interessante esse dispositivo aqui. E uma outra questão, Anderson, que a gente discutiu ontem, né, da possível inconstitucionalidade, para mim é flagrante, também é, né? Vamos lá, traz aí, Márcio. É importantíssimo ali o parágrafo 2º do artigo 2º, ele traz uma redação assim arcaica, não faz nenhum sentido que a mulher provedora de família monoparental receberá 2 cotas do auxílio. Não tem nenhum sentido, porque a mulher e o homem não. O homem não pode ter família monoparental agora. Acho que a Juliana Pila escreveu isso aí, se não me engano, aí a nossa aluna agora da 4ª edição da pós. Eu acho que fez essa manifestação aí da inconstitucionalidade, né? Porque não tem sentido, e é flagrante isso, né? Dentro da concepção moderna, tu não pode fazer essa distinção entre homens e mulheres desarrazoada, nesse caso, absolutamente desarrazoada, porque aqui tá querendo proteger o monoparental, que é quem cuida sozinho da família. E aí, por que a mulher que cuida sozinho da família vai ter direito a 2 cotas e o homem que cuida sozinho da família, dos filhos, que seja só ele, não vai ter? Qual é o sentido de se estabelecer essa distinção? Só que isso aqui é muito perigoso. Sabe por que isso aqui é perigoso? Porque isso aqui coloca em xeque o próprio direito da mulher. Porque quando eu tenho uma inconstitucionalidade de um benefício, eu tenho uma inconstitucionalidade que não permite estender o benefício para outros. Vide a questão dos 25%, que está sendo discutida até hoje, né, no acréscimo da aposentadoria. Não é assim, é inconstitucional porque não está previsto para os outros, então vamos estender para todos. O mais perigoso aqui é não valer nem para a mulher por ser inconstitucional. Porque lembram segura todo mundo. Lembra do artigo 195 lá da Constituição, que ele diz que não poderão ser estendidos, majorados ou concedidos benefícios sem prévia fonte de custeio? Pois é, como é que eu vou estender isso aqui para o homem? Então, ficou delicada essa situação até para a mulher. Então, aqui é uma redação muito ruim, muito mal feita, né? Muito ruim. Anderson, o que tu que é da área, tem esse vínculo da família com o previdenciário, qual que é a tua impressão da inconstitucionalidade? Ele saiu, Anderson, ou não? O Anderson está no escuro, não sei o que ele anda fazendo, está aprontando alguma. Mas enquanto o Anderson não volta do escuro, uma provocação aqui da nossa colega Gessilene, ela traz, Fernando, Márcio e Anderson, uma questão interessante, né? Só para a gente deixar esclarecida, porque são tantas questões, né? Como é importante a gente conversar, né? Impressionante o aprendizado, né, que o debate... Mas ela coloca ali, no caso de um autônomo que não tem essa condição, né, não tem inscrição em época própria, como falávamos agora há pouco, a autodeclaração, ela vai ter o objetivo de caracterizar essa condição filiativa, quer dizer, a autodeclaração ela vai servir para comprovar que eu sou uma pessoa que exerce atividade, ou a autodeclaração ela vai ter como objetivo único o enquadramento no CAD único para aquelas hipóteses das pessoas que estão enquadradas no direito pela baixa renda. Aí é que tá. Essa questão da autodeclaração, ela aparece na lei como uma substituição do CAD único. Tá? Perfeito. É uma substituição da inscrição no CAD único. Não estou inscrito no CAD único, eu me autodeclaro com aquelas condições. Isso não significa que não vai ser avaliada a condição. Claro. Perfeito. Não mas vai ser avaliada. Mas a comprovação do enquadramento na outra hipótese, que seria um contribuinte individual ou um microempreendedor, vai se exigir as condições que comprovam esse tipo de exercício de atividade, que é outra situação, né? Sim, porque assim, se eu sou MEI, eu sou microempreendedor individual, isso já está regulamentado. Eu não preciso provar que eu sou MEI, porque eu tenho um documento que prova que eu sou MEI. Se eu sou MEI dentro daquelas condições financeiras, inscrito ou não no CAD único, aí eu vou ter que me autodeclarar. Se eu não estou inscrito no CAD único, eu me autodeclaro. Né? Me autodeclaro. Porque ali o parágrafo 3º do artigo 2º, quando ele fala em autodeclaração para os não inscritos, não é não inscritos na Previdência, é não inscritos no CAD único. Perfeito. Então a autodeclaração aqui não é para provar filiação. Não é para provar filiação à Previdência. Se eu tiver que provar a atividade, eu vou ter que provar essa atividade perante a Previdência, sim. Ou perante o órgão responsável pelo pagamento. A gente não sabe quem vai ser ainda, né, o responsável por esses pagamentos aqui, pelo gerenciamento desse benefício. Então, eu vejo que a lei ela traz a autodeclaração só para fins de suprir
A ausência de inscrição no CadÚnico. Que é uma das hipóteses. Uma das hipóteses. E que até o ministro Onix falou ontem que quem já está no CadÚnico, pela facilidade, tende a receber o benefício antes, né, por já ter um critério mais bem definido. Não é? E eu queria mandar um beijo carinhoso para a Gessilene, foi minha aluna na graduação, eu acho que foi uma das alunas que mais teve aulas comigo aí de cadeiras de processo de previdência, é uma advogada muito atuante e agradeço a pergunta muito inteligente. Queridos, vamos fazendo o nosso encaminhamento. Vamos. Quando chegar na tua vez, Fernando, tu já dá tu fica por último, Fernando. Tu já vai dá, fazendo então, sorteio aí. O sorteio, tá? Então, começamos contigo, Alexandre. São dois sorteios. São 2 sorteios. Dois beneficiários. Contigo, então, a nossa despedida de hoje, mas é só até breve, porque amanhã às 20h04 tem mais. Vai lá, Alexandre. Quero agradecer mais uma vez a todos. Aqui a gente está acompanhando as inúmeras perguntas, né? Eu recebi algumas ligações essa semana também, de pessoas que estão acompanhando, pessoas que não estão acompanhando, mas que já foram convidadas a acompanhar, que estão sabendo dos nossos debates. Eu acho que a gente está tentando, aqui nesse espaço, pessoal, construir realmente o debate, né? E está sendo uma experiência muito produtiva, acho que para todos, né? E a comprovar que nesses momentos de isolamento, momentos de exílios, momentos que a pessoa não tem a oportunidade de ter uma vida social tão ativa, como é importante a gente manter a cabeça funcionando, né? A cabeça é tudo, né? A gente está raciocinando, a gente está discordando, mas claro, com argumentos, com conversa, evitando paixões, né? E é isso que a gente vem tentando fazer aqui. Então eu quero, assim, de coração, mais uma vez, agradecer o carinho em todo o Brasil, colegas de todo o Brasil, professores, advogados, pessoas clientes de escritório, pessoas que têm acompanhado aí o nosso trabalho. E eu queria também, para encerrar e não me estender, que não é esse o objetivo aqui da despedida, eu queria propor para todos vocês um pensamento positivo, já que hoje a gente vira o mês, né? Hoje é 1º de abril, a gente está iniciando uma nova jornada, um novo mês, propor assim com muita fé, com muita sensibilidade mesmo, que a gente possa direcionar o nosso pensamento positivo a todos e a todas que estão precisando da gente nesse momento, né? E acho que de uma forma muito forte as pessoas que estão acometidas com a doença, que a gente está isolado para nos proteger, de forma muito especial as autoridades médicas e administrativas de hospitais que estão fazendo esse enfrentamento e a gente não tem nem noção e nem condições de dimensionar o que é cada dia dessas pessoas que tem que abrir a porta das suas casas e tem que enfrentar de frente o problema que a gente está aqui, né, visando não ter contato. E também as nossas autoridades políticas, mais uma vez procurando, não é momento de crise política, é momento de a gente pregar a união de todas as ideologias, de todos os partidos, e é momento sim de nós orarmos pela equipe que está à frente do país nessas questões. Eu torço muito por eles, e eu tenho certeza que assim a gente vai conseguir sair dessa e vamos levar para as próximas gerações e para a nossa geração também, né, todas as lições que a gente tem aprendido aqui diariamente não têm sido poucas, tá? Então, beijo no coração de todos, beijo no Fernando, beijo no Márcio, beijo no Anderson, fiquem com Deus e eu devolvo a palavra para o nosso magnífico condutor, Dr. Anderson Tomasi. Vamos lá então, Márcio, contigo, querido. Não vou ser tão poético quanto o Alexandre, porque não me é particular isso, né? Mas eu faço minhas, né, as palavras do Alexandre, que a gente tem que valorizar realmente o que importa nesse momento. É muito difícil para todo mundo. A gente está passando por algo que talvez nunca tenhamos imaginado passar, talvez em filmes de ficção científica, né? A gente via isso, né? Contágio, vírus, isso, aquilo, guerra biológica. Mas é muito, ao mesmo tempo, é importante para a gente olhar para dentro de si mesmo, né? E começar a ver onde é que está a força verdadeira do negócio, né? Onde é que está verdadeiramente a nossa força? Não está lá na rua necessariamente, não está no dinheiro, não está no sucesso, está dentro de casa. Está dentro de casa, literalmente está dentro de casa. Cada tijolinho que eu estou enxergando ali da parede do Alexandre
faz o alicerce da vida dele, né? Então eu acho que é isso, é por aí, a gente está junto e a gente segue junto nessa luta. Muita informação, o G4 tenta antecipar tudo que pode aqui. A gente também está aprendendo nessa live, vocês podem ter absoluta certeza disso, que a gente não tem convicções plenas das coisas que estamos falando aqui, a gente está ainda tateando numa lei nova, que é absolutamente nova em todos os sentidos para todos nós. Então, algumas perguntas vão ficar no ar, mas a gente vai procurar estar respondendo em mais uma live. Acho que merece mais uma live para esse tema, viu, Anderson? Acho que a gente pode semana que vem. Pensar uma live só para responder perguntas. Boa. Né? Só para responder perguntas, porque eu acho que tem muita gente querendo isso. Vamos ficar no compromisso, então, segunda-feira. Quem sabe seria interessante, eu não sei quando que vai ser emitido essa resolução. Boa, Fernando. Que vai organizar. Eu acho que a gente tem que ter também um pouquinho de calma. Vamos esperar sair a resolução. Quem sabe sai até semana que vem, não sei. Mas para gente ter algo em cima. Algo em cima para poder aprofundar e ter um fato novo para debater. Vai lá, beleza. Mas é isso. Obrigado, beijo para todo mundo e até amanhã de noite. Fernando, abre a tua fala então com o sorteio, depois tu finaliza. Tá bom. Bom, a gente recebemos muitas mensagens aqui, não é? Mas eu coloquei ali no grupo dos meninos também algumas mensagens que foram bastante interessantes e que representam um pouquinho, não é, o momento, não é? Então, o primeiro são 2 sorteios que nós vamos fazer. Isso. O primeiro vai para a Samara Mila de Quadros. Samara Mila de Quadros fez aí um stories muito bacana, falando que é preciso buscar conhecimento para aperfeiçoar seus objetivos e coragem para colocá-los em prática, né? Vocês têm todo o meu respeito e admiração na pessoa dos feras, Anderson, Márcio, Fernando e Triquês. Então, parabéns aí a Sami Quadros, @SamiQuadros do Instagram, levou a primeira, tá bem? E a segunda... curso da reforma, vamos deixar bem claro, né? Vão ser os sorteios do curso da Nova Previdência, né? Isso. Que é um curso de 8 horas, que, na verdade, é o curso que a gente tem aí na rua, né? Exato. Com a promoção aí agora de... Qual é a promoção agora? De 20%. 20% de desconto, né? Mas o Anderson coloca. O Anderson confirma aí. Samara, já está comemorando. E a outra, bem bacana aqui, foi da Rafa Matias, arroba Rafa Matias. Rafaela está levando o nosso outro curso da Nova Previdência, hashtag Fica em Casa, dentro de um café aqui, bom dia, café da manhã com G4, garantir recursos para os cidadãos, tais como auxílio emergencial, é garantir a dignidade da pessoa humana, é promover o disposto na nossa Carta Magna, direitos fundamentais, tudo sobre o auxílio emergencial do coronavírus, com o Márcio, com o Anderson, com o Alexandre e com o Fernando Rubim. Então, tá aí, Rafa.Matias, mereceu, tá levando o nosso segundo curso. Aí entra em contato com a gente, né? Pode entrar no próprio... A gente precisa de e-mail e nome completo para poder liberar o curso. Ali no próprio direct do Instagram podem encaminhar ali. A Rafa Matias está aí dando eba. Boa, Rafa. Bom, então é isso, né? Agradecer mais uma vez aí a presença. Acho que a gente está aumentando a nossa audiência nas lives, né? A gente está sedimentando esse horário aí do Café com G4, uma inovação esse ano, às 8h04 da manhã. E a gente fica feliz que o pessoal esteja comprando essa ideia com a gente. Foi um desafio, não é? Nosso aí, de promover esse horário e principalmente com o objetivo, né, de estar os 4 aqui. A gente debate muito, a gente cresce muito, a gente tem um respeito muito grande pelo conhecimento e pela posição de cada um, não é? E é isso que reforça esse 4º ano do G4, abril aí, não é? Está entrando e marca o começo aí do nosso aniversário aí de 4 anos, desse time que tenho certeza que veio para ficar.
e sempre trazendo realmente em primeira mão aí os temas, as novidades. 3 lives por semana, esse é o nosso compromisso nesse período. A gente vai fazer amanhã a próxima live às 20h04, né? O Anderson está sensacional na condução, os meninos aí, você sabe que são brilhantes, o Márcio, o Alexandre, e a gente entra para dar um pitaco de vez em quando aqui. Valeu, Anderson, show de bola. Valeu, gurizada. Vocês, Alexandre, tu quase me fez chorar hoje. Confesso que o olho ficou um pouco embaraçado, assim, ficou lustro, mas eu acho que... Foi um cisco. O G4 é puro sentimento, obviamente, não deixamos jamais de trazer o que nós sentimos naquilo que a gente estuda. Está aí, então, amanhã, às 20h04, e dizer 29 formas de utilização em aspectos práticos. Pessoal, nosso curso está com 20% de desconto. É só digitar lá o link que eu já coloquei para vocês ali, digite lá quarentena G4 e ganhe 20% de desconto enquanto estivermos em quarentena, o G4 fazendo a sua parte em prol da comunidade previdenciária. Tá aí, ó, curso G4. Quase 500 pessoas já adquiriram esse curso. Ótimo, é um curso fantástico. Logo, logo teremos mais 2 aí, estamos só aguardando o melhor momento para trabalhar, para apresentar aí para a comunidade previdenciária. Galera, muito obrigado, um beijo de coração, muito obrigado por terem ficado nesses 80 minutos, G4 na área. Alexandre, isso aí, amanhã, 20h04, contamos com vocês, estamos sempre trabalhando, o G4 faz a diferença e venha conosco, venha fazer parte da comunidade. Até amanhã, galera, um grande abraço no coração. Gurizes, não saiam daí, fiquem aí mais um pouquinho, tá bom? Um abração, até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, pessoal.